dos cânticos, através das orações da igreja. É sabido que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó é um Deus que age e interage com a sua igreja. Independente de como nós adentramos, o que na verdade importa é como você vai sair dessa casa de orações. Você saia cheio, repleto, transbordando da palavra desse eterno Deus. Gênesis capítulo 16 é a nossa. Diz assim: o capítulo 16 do livro de Gênesis, os versos de número 1 até o 16, diz assim: ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia, por nome Agar. Disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor Yahvé nos tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com... verso 2. Disse-lhe Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, minha serva, e assim me edificarei com um filho por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei minha serva para a possuires. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor Yahvé entre mim e ti. Respondeu Abraão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor lhe parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe Agar, serva de Sarai: de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sobre as suas mãos. Disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que por numerosa não serás contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, filho, porque o Senhor Yahvé te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos e a de todos contra ele, e habitará a fronteira a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor Yahvé, que lhe falara: tu és o Deus que vem. Pois disse ela: não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço chamou Beer-Lahai-Roi, está entre Cádiz e Beret. Agar deu à luz um filho, Abraão, e Abraão a seu filho que lhe nascer, Agar chamou-lhe Ismael. Era Abraão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Que Deus nos abençoe grandemente nessa noite. Meus irmãos, a cultura dos judeus, que nós somos judaico-cristão, tem muita coisa a ver. Algumas coisas nós descartamos e outras nós pegamos para, de fato, que serve para o crescimento, para a edificação da Igreja de Cristo. Mas a primeira frase que uma criança judia aprende é o Shema. O Shema, o ouvir. Isso nós temos lá quando Deus dá uma determinação em Deuteronômio capítulo 6, no versículo 3. Esse livro Moisés então instrui, ele traz para que aquela nação aprendesse o Shema.
E elas, de fato, as mães, de maneira pedagógica, instruíam seus filhos logo, para que as primeiras palavras, logo que eles aprendessem as primeiras falas, eles logo afirmassem ou dissessem o Shema. Shema Israel. Ouve Israel. Shema Elohim Halo. Essa é a expressão que simplesmente diz: escuta, ó Israel, o Eterno é o nosso Deus. Ele é único. Traduzindo para o português. A primeira frase das crianças judias simplesmente será pronunciar o nome do seu Deus. E a última frase que um homem judeu vai dizer também é o Shema antes de morrer. Ao nascer, ele invoca o nome de Deus. E ao morrer, ele novamente invoca o nome de Deus. E eles são instruídos para assim fazer. E eles recebem essa instrução desde da mais tenra infância. O texto que nós lemos nessa história do capítulo 16 é exatamente sobre as ações de Abraão, de Sarai, de Agar e tantas outras personagens bíblicas. E é um texto muito conhecido nosso. É um texto que nós temos de memória, porque nós muitas vezes ouvimos na escola dominical ou em outros momentos de estudo de memória. Nós sabemos dessa história de Abraão, Sarai e de Agar. Contudo, ela não faz juros ou não traz a essência do que de fato o texto quer narrar. O texto quer mostrar para nós. E aí nós precisamos alancar algumas questões nesse texto, que vocês continuam com a Bíblia aberta. O porquê que esse texto foi escrito é a primeira pergunta que nós precisamos fazer. O porquê que Moisés escreve, o porquê que Moisés segue, e porquê que Deus permite que ele seja inserido entre as muitas histórias que aconteceram. Essa entrou, e essa fez questão de estar aqui, para nós lermos nessa noite. O que precisamos então ter em mente é que a Bíblia não é uma coleção de lições de morais. A Bíblia não é uma coleção de lições de morais para nós darmos lições em outras pessoas. A Bíblia também ela não foi escrita para nos dar uma maneira de viver. Então eu vou ler a Bíblia porque ela vai me dar uma maneira como eu devo viver. A Bíblia também não é uma filosofia de vida. A Bíblia não é um livro para tirarmos algumas lições. Eu vou ler para tirar lições para a minha vida. Não, a Bíblia não é para isso. A Bíblia também não é um livro de conselhos, embora tenha muitos conselhos, embora tenha muitos bons conselhos no texto sagrado. A Bíblia não é nada disso. Então o que é a Bíblia? O que é a Bíblia para você? O que esse livro sagrado significa para mim e para você? A Bíblia Sagrada nada mais é do que um conjunto dos livros inscritos por inspiração divina, vale ressaltar, que Deus se revela a si mesmo para que os homens, para que as pessoas o conheçam e saibam a sua vontade. O livro não é para dar lições morais, o livro não é para você tirar algum tipo de conselho, o livro não é para nós termos como filosofia de vida, ou de repente um livro de cabeceira. Qual livro de cabeceira é a Bíblia? Embora tem que ser. Mas a Bíblia Sagrada simplesmente é o livro onde o Senhor Yahvé se revela a si mesmo em mistério para que nós o conheçamos. Esse texto que nós lemos nessa noite, Moisés não quer colocar para nós, ou na nossa cara, a omissão de Abraão. Nós vemos muitas vezes pessoas pregarem, e aqui pega o texto e vai falar sobre a omissão de Abraão. Quando nós vemos que Sara se levanta e pega a escrava dele, que é uma proposta extremamente difícil para Abraão cumprir. Imagina. De Abraão aceita de bom grado. Embora isso, de fato, não é o que o texto quer mostrar na essência. Nós vemos que Abraão foi omisso, de fato, mas não é exatamente isso que Moisés quer colocar. Como homem de Deus, que deveria cumprir o seu papel junto da sua casa ou diante do seu lar, dizendo: não, estás doida, confie na promessa do Deus de Abraão, e nós veremos a prole chegar. Abraão, o homem de fé, revelou ter pés de barro dentro da sua casa.
E quantos de nós não temos os nossos pés de barro? Abraão, então, foi chamado por Deus aos 75 anos. E, de fato, Ismael nasce aos 86 anos, mais ou menos 10 anos peregrinando, e ele não viu nada de promessa nenhuma, e de repente a Sara faz uma proposta dessa, mas o texto não quer mostrar sobre a omissão de Abraão. Eu não vou pregar sobre a omissão de Abraão. Esse texto também ele vai nos mostrar, não quer mostrar de nenhuma forma as ações de Sara. Veja bem, Sara, ela pega uma mulher, como eu disse, uma escrava, e ali faz uma proposta para o seu marido. Fala então que Sara, no contexto da época, era permitido acontecer esse tipo de poligamia para não deixar o nome do marido morrer. E aí ela faz todo o processo. Mas aqui eu quero rapidamente, eu não vou falar sobre isso, mas rapidamente nós tiramos algumas, do verso 1 ao verso 3, só para os irmãos terem ideia, nós vemos como a tentação dos infernos é complicada. É difícil o negócio. Note bem como ela surge, como essa tentação aparece. Ela veio por meio de uma pessoa justa e amiga. Versos de 1 a 3 nós vemos isso aí. A tentação ela veio de uma pessoa próxima de Abraão. A tentação veio. E a tentação ela veio de uma forma bem intencionada, na tentativa de ajudar Abraão e também ajudar a Deus. A tentação nunca vem de forma gigantesca, absurda, um gigante com verrugas. Não, ela sempre vem com boas intenções. A tentação, ela sempre vem por meio de pessoas amigas. Lembre-se disso. Abraão, então, teria que ter a postura de um fiel zeloso, de alguém que crê e continuaria crendo. Diria: não, mulher, para! Estás louca. No verso 3 ao verso 5, então nós temos Sara, a mulher de Abraão, Sarai, a mulher de Abraão, que agora ainda não teve seu nome mudado, e Abraão também não, ainda é Abrão e Sarai. Então no verso 3 ao verso 5, uma mulher inconsequente, nós vemos o texto, deu a serva para o seu marido, para se deitar com ela, mas de fato o texto não quer narrar sobre a omissão de Abraão, não quer mostrar isso, embora esteja no texto. O texto também não quer falar sobre a o inconsequente ato de Sara. O texto também não quer falar sobre isso. O texto também não quer falar sobre Agar. O texto não quer falar sobre Agar, uma mulher soberba, arrogante, que tendo se engravidado, começa agora a desprezar a sua senhora. Ela é escrava, e ela despreza a sua senhora, e se enche de orgulho, e se enche de soberba, porque ela deu à luz, e a sua senhora não deu à luz. O texto também não quer falar sobre isso. O texto não quer falar sobre a omissão de Abraão. O texto não quer falar sobre os atos inconsequentes de Sara, embora esteja no texto, e muito menos sobre a soberba e a arrogância de Agar. Não é esta a intenção de Moisés ao escrever esse texto, no capítulo 16 do livro de Gênesis. O texto não quer dizer sobre isso. A perspectiva de como viver e agradar a Deus. Não é isso, de maneira nenhuma. Busque ser humilde. Não é isso. Não seja arrogante. Não seja impaciente. Espere a promessa de Deus. Confie tão somente no Senhor. Não é nada disso que o texto quer mostrar. A hermenêutica do texto vai mostrar outra circunstância e outras verdades, se eu posso assim dizer. Embora tudo isso que eu falei esteja no texto. Aí você fala assim: pastor, é um problema alguém pregar sobre. Não está no texto. Mas o foco do texto, quando ele é revelado, a hermenêutica do texto é outra. E esse texto tem um propósito evidente e claro: revelar não a omissão de Abraão, revelar não os atos inconsequentes de Sarai, e muito menos a soberba e a arrogância de Agar. 3 personagens que estão inseridos no texto. Mas o texto quer falar e mostrar para nós o verso de número 6. Respondeu Abraão a Sarai, sua serva: sua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor lhe parecer. Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. O verso 6, então nós temos o início da trajetória. Essa mulher é egípcia e ela sai
da casa fugida, da casa de Sarai. Sabe Deus como Sarai tratou essa mulher. E ela de fato está grávida. Que chance essa mulher teria de sobreviver no deserto? Que chance ela teria, que esperança ela teria de sobrevivência no deserto? Mas então o verso 7 diz: tendo-a achado o anjo do Senhor. Se vocês olharem para o texto sagrado, vocês perceberão que Moisés coloca um destaque. Moisés coloca anjo em letra maiúscula, anjo do Senhor, é um destaque. Aqui nós entendemos que ser Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Tendo achado o anjo do Senhor. Verso 7. Palavra que nós encontramos em destaque, se você quiser grifar, aqui é Jesus. Onde encontramos Jesus no Velho Testamento para provarmos a respeito da Santíssima Trindade? Aqui, toda vez que aparecer anjo em letra maiúscula, é o destaque que Deus está dando. Essa é a segunda pessoa da Trindade. Verso 8 então: disse-lhe Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. O verso 8, ele faz uma pergunta: de onde vem? Ele desenvolve diálogo, ele procura, ele encontra e ele dialoga. Verso 9: então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora, humilha-te sobre as suas mãos. Volta. Deus pede para ela voltar para aquele local de humilhação. Mas então eu chego no verso 10 e 11: disse mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremora a tua descendência, de maneira que por numeroso não serás contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu em sua aflição. Nós temos muito cuidado em darmos nome para os nossos filhos. Nós queremos dar os melhores nomes, um nome que tem um significado muito grande, principalmente sendo bíblico. Nós corremos atrás e botamos o nome, por exemplo, de Israel. Nós vemos muito isso na Bíblia. Qual é o significado de Israel? O homem que luta com Deus. E nós então queremos um bom nome. Lá na cultura hoje nós temos os nomes mais modernos, nomes mais faz a junção, né, o nome da mãe com o do pai e tal. Mas na cultura bíblica eles faziam questão de dar bons nomes para trazer o caráter do menino. Gabriel, mensageiro de Deus. Lael, aquele que pertence a Deus. Então todas as vezes que aparece esse nome El, significa que nós estamos dando uma qualidade a Deus. Deus, Jeová, Rafael e outros nomes que não vem na cabeça, nós não sabemos muito bem. Então nós temos que ter essa ideia. E esses israelitas, eles tinham muito bem essa ideia. E quando o anjo de Deus chega para Agar, diz no versículo 11: disse ainda o anjo do Senhor: conceberás e darás à luz um filho, a quem você vai chamar de Ismael. Não é Agar, não é Abraão que dá o nome. O nome vem da boca da segunda pessoa da Trindade. Veio do anjo de Deus. Veio deste ser maravilhoso, dizendo: eu quero que o menino se chame Ismael. Mas o que significa Ismael? Ismael significa o Deus que ouve. O texto não quer falar sobre a omissão de Abraão. O texto não quer falar sobre os atos inconsequentes de Sara. O texto muito menos quer falar sobre a soberba, a arrogância de Agar. O texto em questão está trazendo para você e para mim a ideia de que existe um Deus que ouve, um Deus que está de ouvidos abertos para ouvir todo o clamor da sua igreja. É isso que o texto em questão mostra. Ele pega todo esse contexto para simplesmente dar pano de fundo, porque a cereja do bolo, a essência do bolo, simplesmente é o Deus que nos assiste, o Deus que nos ouve. Ele é Ismael. Deus ouviu Agar. E é exatamente isso que Moisés quer mostrar. Moisés está escrevendo esse texto para quem? Moisés está escrevendo esse texto para um povo, cerca de 2 milhões e um pouquinho mais, perdão, 3 milhões de pessoas que estão no deserto.
E Moisés está de fato dizendo para homens, mulheres e crianças que ali estavam, revoltosos porque estavam habitando no deserto, 40 anos peregrinando no deserto. E Moisés traz essa história dizendo, se ilustrando para eles a respeito: quem é o Deus de vocês? Deus ouviu Agar, uma escrava egípcia. E é exatamente isso que Moisés quer mostrar para o povo que estava no deserto. Ele quer que eles entendam com esse texto que o Deus que eles servem é o mesmo e não mudou. Ele é o Deus de Ismael. Ele é o Deus que ouve. O Senhor Yahvé é Deus que ouve na sua aflição. Ele te acode, Ele te traz o socorro. O que tem de fato causado aflições em nossos corações, o que tem de fato tirado o nosso sono, é isso que Moisés está querendo dizer. O deserto é difícil, as circunstâncias são caóticas, as vidas chegaram, a enfermidade bate a porta, os problemas vêm caminhando de carreta, e ele está dizendo: escute, perceba, abra os seus ouvidos, existe um Deus que ouve. Se nós olharmos, perceberemos uma história bem parecida no capítulo 21, com essa mesma personagem. Mais à frente, 21, o verso 15, por favor. O verso 15. (21, 15 a 17) diz assim: tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto, e afastando-se foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E assentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: que vês, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde estás. Aqui nós temos o fechamento de uma história, porque no capítulo 21, no verso 8 e 9, a história se repete. Agar, ela entra começa a fazer chacota de Sarai, e Sarai expulsa e bate nela e tal, aquele negócio todo. No verso de número 21, 8, quando acontece o desmame, o nascimento e o desmame de Isaac. Isaac cresceu, verso 8, foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera a luz, Abraão, caçoava de Isaac. Vai, manda esse menino embora, eu não suporto esse menino. Aqui nós estamos falando de um rapazinho que teve 14 anos, fazendo chacota de Isaac. E aí a coisa já estava meio azedada, e aí expulsa, e ela vai embora. Agar então pega um outro e bebe de beber, de colocar água, aquela água secou, e aí então coloca o menino, um tiro de arco. Uma distância, ele lá coloca o menino, e o menino fica lá. Aquilo que Agar fez com Sara, Ismael faz com Isaac. Começa a caçoar, começa a tirar, a fazer gracejos, etc, etc. Essa consequência do verso 17 em diante, pelo amor de Deus. Ismael já era um rapazinho. O verso 17 então nos mostra: Deus, porém, ouviu a voz de Agar. Não, Deus ouviu a voz do menino. O verso de número 17: Deus, porém, ouvindo a voz do menino, e o anjo chamou do céu a Agar. O verso de número 15: tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um arbusto, e afastando foi sentar-se defronte à distância de um tibiar, porque assim dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz de Agar. Deus ouviu a voz do menino. O verso, segunda parte B: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Isso é interessante demais. Você lê esse negócio, passa por cima disso, você simplesmente acha isso normal. Mas se eu pego o capítulo 2 do livro de Hebreus, versículo 16, eu entendo. Hebreus,
capítulo 2, versículo de número 16, por favor. Hebreus, capítulo 2, versículo 16. Diz assim: Hebreus 2,16. Pois ele evidentemente não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. O que nós queremos mostrar, o que eu quero mostrar para a igreja nessa noite, é simplesmente que a história que está contida no texto, ele não olha para Agar, embora Agar esteja envolvida no texto, mas Agar está grávida naquele momento, no primeiro momento que o anjo diz, vai chamar Ismael, porque existe um Deus que ouve, existe um Deus que está atento, mas ele está atento a quem? Aos descendentes de Abraão, e a igreja de Cristo, pela fé, como o próprio Cristo vai tratar, e o apóstolo também, Paulo, nós somos descendentes de Abraão. Existe um Deus que escuta as suas lutas, existe um Deus que escuta os nossos choros, existe um Deus que escuta as nossas labutas. Ele não desampara, ele deixa anjo de lado, se for o caso, mas os descendentes de Abraão jamais passaram despercebido a sua presença. O que nós ouvimos aqui na última terça-feira, o presbítero Aldino falando a respeito de como Deus entrou com providência na cirurgia cardíaca do seu filho. Em São Paulo não tem conhecimento de ninguém, mas a igreja em oração, Deus tem misericórdia, Deus tem misericórdia. O menino foi tratado melhor do que qualquer filho de barão. Tem um ajuntamento no hospital totalmente dedicado a ele. Assim como nós vimos o presbítero Adonias terça-feira falar a respeito de como Deus tem preparado essa cirurgia de Ana Clara, porque a igreja ora, a igreja clama, e esse Deus ouve a voz dos descendentes de Abraão, não de Sara. O texto é claro e enfático, ele ouviu a voz do menino, daí onde você está, Sara, porque é o menino descendente é filho de Abraão, embora saibamos quem é Ismael. Ismael, ele é o pai dos islamistas, mas é outro caso. De fato, esse Deus que você serve, esse Deus que eu sirvo, é isso que o texto quer mostrar. Não é a omissão de Abraão, não é a situação inconsequente de Sara, e muito menos os atos de Agar, mas o texto narra que tem um Deus extremamente fiel. Deus é fiel à sua promessa, Deus é fiel ao seu pacto, Deus é fiel à sua aliança. Por isso ele é o Deus de Abraão, ele é o Deus de Isaac, e ele é o Deus de Jacó, e ele ouve as nossas orações. Por isso é que nós não podemos deixar de orar. Crente tem que orar, crente tem que se colocar na presença de Deus. O nome Ismael, para que esse povo entendesse, para que esses homens e mulheres que estão no deserto tivesse na sua memória quem é o Deus de Abraão. Ele é aquele que agiu com poder e grande glória na vida de Agar através de Ismael. Ele é o Deus que ouve o deserto, ele é o Deus que trabalha no deserto, ele é o Deus que cuida no deserto. O reverendo Joel, ele conta uma história que uma família de pastor, esposa, filhos, saíram de férias e foram passear, saíram sem ir à igreja e tal. E então ele cortou, pregou, ajeitou e fez um quadro de memórias, colocou na parede, quadro de memórias, boas lembranças, para cada objeto que houve intervenção, que era algo sobrenatural, uma ação poderosa de Deus, eles iam lá e colocavam. Toda vez que eu olhava para aquele objeto, eles lembravam daquele ato. Até então, que eles saíram de férias, ele passa no posto, troca o óleo no carro e segue viagem.
passando por uma estrada muito deserta, muito deserta. A trepidação do carro, muito grande. Aquele parafuso que segura o óleo que está ali no kart do carro, a trepidação não foi apertada direitinho, ele solta. E ele segue viagem. Um deserto, um lugar extremo, numa estrada deserta. E quando ele menos espera, ele olha, a luz do óleo acende no painel do carro. E ele desespera: meu Deus, nesse lugar onde não tem nada, não tem ninguém, agora o que vai ser de nós? E então, ele olha para sua esposa que tem os seus filhos pequenos. O filho maiorzinho diz: papai, o que nós vamos fazer? E então ele diz: vamos orar, meu filho, vamos orar. E então ele diz que ele ora e ora. E em torno de 1 hora, segundo o reverendo Joel, menos de 1 hora, em torno de 1 hora, encostam um carro com 2 rapazes e perguntam: quer socorro? O senhor quer ajuda? E ele diz: rapaz, vocês foram de Deus, porque eu fui trocar o óleo do carro, etc e tal, assim aconteceu, e soltou, quando eu entrei, acabou, o parafuso não está aqui. Aí o cara mostra: é esse o parafuso? Esse o parafuso? Porque nós viemos seguindo o rastro de óleo do seu carro. Pegaram aquele carro, rebocaram uma área, levaram para o posto mais próximo. E então ele pega aquele parafuso e coloca no seu quadro de memória para lembrar quem é o seu Deus. O meu Deus é o Deus que ouve as minhas orações, assim como o texto retrata. E é isso que Moisés quer mostrar: quem é o seu Deus. Não importa a dificuldade que você enfrenta, não importa a dificuldade que você esteja enfrentando, porque todas essas dificuldades nós temos que levar para o nosso mural, o nosso quadro de memória, e dizer: nesse dia Deus me salvou, nesse dia Ele salvou meu filho, nesse dia Ele salvou minha esposa, nesse dia Ele interviu na minha história, nesse dia porque eu orei, Deus fala, Deus age e interage com a sua igreja. Ele não desampara, nunca desamparou. Nós temos que buscar, nós temos que intensificar mais a nossa busca diante desse Deus. E o verso 13, para nós concluirmos, diz assim: então ela invocou o nome do Senhor Yahvé, que falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu nesse lugar para aquele que me vê. Eu não percebi. Uma linguagem extremamente humana. O texto está querendo nos mostrar, o texto quer nos ensinar quem é o Deus de Abraão. O Deus de Abraão é o Deus que escuta. E Abraão, Moisés quer mostrar quem é o Deus que vocês estão adorando, Israel. O meu Deus, Ele é o Deus que escuta. O vosso Deus é o Deus que escuta. Mas o verso 13 diz também que Ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que contempla todas as nossas dificuldades. Não apenas escuta, mas Ele vê. Mas não é esse ver no sentido de enxergar. Esse ver é no sentido de estar atento, no sentido de cuidado, no sentido de antecipar as dificuldades. Nas horas de aflições, o Senhor nos socorre. Ele te socorre, Ele entra com providência, Ele vem em nosso socorro. O salmista vai embasar isso aqui muito bem no Salmo 139, quando ele vai descrevendo e vai desenrolando toda aquela história. Para onde fugirei da tua presença? Se desço ao mais profundo abismo, lá estás. Se faço a minha cama lá no mais distante, lá estás também. E vai discorrendo e vai mostrando quem é esse Deus, quem é esse poderoso Deus, quem é esse potentoso Deus. O salmista nos mostra que não existe circunstância, no Salmo 139, não existe circunstância que Deus não veja, que Ele não saiba. Quando Adão e Eva eles pecaram, eles acreditavam que poderia se esconder de Deus. Eles esqueceram aqui de Deus, de um Deus que tudo vê, nada pode ser escondido. Quando Davi mandou trazer Betseba, teve um caso com Betseba,
e então ele tenta esconder, mas Deus não deixa ficar em obscuro, porque segundo o texto que Moisés traz para nós, na experiência de Agar, dizendo: Ele é o Deus que tudo vê, não olhei eu mais nesse lugar, para aquele que tudo vê, quem vê? Quando a Bíblia fala de Jesus como olhos, como chama de fogo na carta de Tiatira, está se referindo ao fato de que Ele vê o pecado que nós praticamos e jogamos para debaixo dos tapetes, achamos e ficará. Mas o verso 14 diz: por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi, El Roi, o Deus que tudo vê. A ideia que Moisés quer mostrar para nós, que esse Deus nada passa despercebido. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nem mesmo depois de amanhã. Será que vamos estar vivos? Será que você vai estar vivo? Será que você vai comer de repente aquele pedaço de carne que você comprou hoje? Será que você vai conseguir dormir no dia de amanhã? Nós não sabemos. A menina falou de manhã aqui, a menina que vem flores, saiu com seus passos, subiu no carro, 6h30 da manhã. Estou passando, estou legal, não estou legal. Me trouxe, ninguém carregou ela. Não, ninguém carregou. Ela montou no carro, foi para o hospital, desceu com seus próprios pés, sentou na maca. Nós não sabemos, mas Ele sabe. Ele sabe o que acontecerá amanhã. Deus vê antes que os fatos aconteçam em nossas vidas. Ele nos socorre em nossas aflições. E é isso que está sendo revelado nessa passagem. Israel não tema Israel. Não é a omissão de Abraão que nós devemos pregar, muito menos a Sara inconsequente. Nós não temos que pregar sobre um Agar, mas nós temos que pregar sobre o Deus que viu tudo isso, e em cima dessa circunstância extremamente deplorável de um pai de família que agiu em poligamia, mas em toda essa circunstância Deus transformou esse caos em mar calmoso. A conclusão, a promessa se cumpriu 25 anos depois de Deus ter chamado Abraão. Abraão tem 75 anos. Com 100 anos ele tem Isaac. Eles tiveram que esperar 25 anos para ver Isaac. Aqui é que está a questão. Para a concretização da promessa, 25 anos. E nós oramos, oramos um dia, oramos 2 dias, oramos 3 dias, e nada acontece. Nós ficamos, vou orar mais não. O tempo do homem não é o tempo de Deus, como vocês bem sabem. Moisés então quer mostrar, Moisés quer nos exortar, o povo, a mim e a vocês, que estamos também em peregrinação, nesse deserto chamado mundo, que precisamos saber quem é o Deus que nós servimos. Estamos orando por uma causa, estamos orando por uma circunstância, estamos orando por um problema, e muitas vezes o problema não tem sido solucionado. Continue no desanime, não. É isso que mostra. 25 anos faz uma vida. Ele é o Deus que ouve, Ele é o Deus que vê, Ele é o Deus que interage e age na vida do seu povo. Convido você a depositar o seu problema, mas muito mais que o seu problema, sua esperança nas mãos do Senhor, que vê a sua luta, que ouve o seu choro, mas no entanto Ele não desamparou você. 25 anos, calma-te, aquieta meu coração. É isso que Moisés está dizendo para o povo. Gente, é 40 anos, muita coisa vai acontecer. Acalma o coração. Acalma. E quanto a nós? Como nós temos agido nessa peregrinação? Nós temos confiado nesse Deus? Nós temos buscado a presença desse Deus? E eu lhes digo uma coisa, meus irmãos: mesmo que as coisas pareçam difíceis, creia e continue crendo no Deus que vê, no Deus que ouve. Temos que ter um caminhar contínuo, linear,
de uma fé intacta, crendo fielmente nas promessas desse Deus. Por quê? Porque El-Roi é um dos nomes do nosso Deus. Significa o Deus que vê. Deus viu a precipitação de Sara. Deus viu a imprudência de Abraão. Deus viu o sofrimento de Agar. Deus viu e está vendo o nosso sofrimento, o seu, as suas dificuldades. Sim, Deus está vendo. Deus está contemplando a sua luta, a minha luta, o tempo todo. Mas aguarde, espere, confie, ore, esteja debruçado sobre os seus joelhos, dizendo: Senhor, por mais que a circunstância pareça extremamente caótica, por mais que os céus pareçam de bronze, eu continuo crendo, Senhor, eu continuo crendo em Ti, Senhor. Deus tem olhado para você. Deus está vendo as suas lágrimas e as minhas lágrimas diante das nossas demandas, porque Ele disse lá em Isaías, capítulo 38, verso 5, quando Ele diz a Isaías: vai a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai ouviu a oração e ouviu as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Deus está vendo tudo. Não brinquemos com esse Deus. Não brinquemos em ser crentes. Não brinquemos achando que os nossos problemas são gigantescos. O Deus que tudo ouve e vê, com certeza está vendo as suas lutas e as minhas lutas. Assim como Jó, podemos ter o hábito de procurar, pelo olhar de Deus, nos lugares de costumes. Mas Jó descobriu que o Senhor olhava de um lugar diferente. Por quê? Porque Jó estava acostumado em ver Deus na fartura. Jó estava acostumado em ver Deus na alegria. Jó estava acostumado em ver Deus na união familiar. Mas Jó aprendeu a ver e contemplar Deus nas perdas, nas enfermidades, no caos. Jó contemplou e entendeu que Deus é o Deus da circunstância. Ele é o Deus do Salmo 139. E não tem como nós fugirmos da presença desse Deus. Os problemas não podem ofuscar o brilho desse Deus na nossa vida. E você? Consegue ver Deus olhando a partir da circunstância que você está envolvido? Consegue ver Deus? Consegue contemplar esse Deus cuidando, mostrando cuidado, mesmo quando os mares estão revoltos? É exatamente isso que Moisés tem mostrado ao povo no deserto. Em toda e qualquer circunstância, o grande El-Roi vê e nos escuta. Creia nisso, porque eu estou com toda a força do meu coração buscando crer. E como tenho pregado ao meu próprio coração, dizendo: Senhor, continue olhando para mim, Senhor. Continue ouvindo as minhas súplicas, Senhor. Que possamos desfrutar da maravilhosa graça que é em saber que Deus olha para os seus. Nunca desamparou. Ele nunca desamparará você. Porque Ele pode até olhar e ver Agar com as dificuldades, mas Ele vai socorrer os descendentes de Abraão. E se tu és um descendente de Abraão pela fé, como o texto sagrado vai descrever, creia, porque a promessa chegará à sua casa. Vamos orar. Feche seus olhos. Meu Deus e Pai, graças, louvores sejam dados ao Deus que tudo vê. Deus de um olhar introspecto que adentra no mais íntimo da nossa alma e não nos desampara, não nos deixa decepcionado e frustrado, porque o tempo da bênção nossa, Pai, vai chegar. De Abraão foi 25 anos, o nosso nós não sabemos, mas nós continuaremos crendo, Pai, orando, pedindo Deus para o Senhor intervir. Meu Deus, abençoe a vida da tua igreja.